Você já criou um produto digital, ou um serviço, ou uma mentoria, alguma coisa desse tipo, seguiu toda a estratégia, tentou fazer tráfego, mas não vendeu. Tentou vender através do conteúdo, mas não vendeu. Tentou fazer prospecção, mandar mensagem lá no direct das pessoas e não vendeu. Tudo isso pode estar acontecendo por vários motivos, tá? Mas aqui eu vou te apresentar os 3 principais, cara, que fazem com que um produto digital não venda, seja um produto digital, seja uma mentoria, seja um serviço, tá? E, cara, se você quer realmente poder viver da internet com liberdade, talvez hoje você seja a pessoa que tem um emprego e ainda não vive do digital, ou que já faz algumas vendas, mas não vende como gostaria. Se você quer, de fato, viver do digital, tendo o que eu chamo de negócio digital sustentável, a primeira coisa que você precisa alinhar muito bem é aquilo que você vai vender, cara. Porque um produto bem feito, ele pode mudar a sua vida. Um produto bem feito mudou a minha vida. E depois disso, cara, eu consegui, de fato, ter um pouco mais de tranquilidade e previsibilidade vivendo do digital, né? Quem não quer saber, ter aquela segurança de, poxa, aquilo que eu estou oferecendo é o que as pessoas querem, é o que as pessoas precisam, é o que as pessoas estão dispostas a comprar, tá? Eu quero te mostrar aqui, cara, quais que são os 3 problemas que fazem o seu produto não vender. Deixa eu arredar essa câmera aqui um pouquinho pro lado para ficar mais enquadrado aqui. Pronto, tô melhor. E também as 3 soluções para esses problemas, tá? Se você não me conhece, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Daniel Santos. Além de músico, você está vendo que tem instrumentos aqui. Se você pudesse ver essa parede aqui do meu quarto, tem 1, 2, 3, 4 instrumentos. E tem outro aqui atrás de mim no chão. Enfim, eu sou músico e, além disso, eu também sou estrategista digital. Tá? E eu quero deixar bem claro, velho, aqui, porque eu não quero usar aquela comunicação massiva, cheia de gatilhos mentais com você. O meu foco aqui é te ensinar como funciona a parada. Não é te passar um hack para você sair daqui e amanhã ficar milionário. Eu não sou o cara que vai te prometer isso. Provavelmente você já tentou seguir alguma estratégia desse tipo e se frustrou. E é por isso que eu quero abrir os seus olhos para os problemas que provavelmente você está cometendo, os erros que provavelmente você está cometendo, e como resolver isso, mas resolver de forma prática, entendendo como funciona, e não com alguma estratégia milagrosa, mirabolante, que vai salvar a sua vida. Não tem estratégia que vai salvar a sua vida, cara. O que acontece é a construção de médio e longo prazo de, primeiro, habilidades que você tem que desenvolver. Segundo, leva um tempo para você entender o jogo, entender os padrões e tal. E terceiro, cara, não existe resultado imediato. É o que eu sempre digo. Se alguém te fala, velho, que você vai ter resultado imediato com a estratégia dessa pessoa, é mentiroso, tá? É mentiroso. Feito essa introdução, vamos lá. Cara, qual que é o primeiro erro, tá? Se você, assim como eu, é uma pessoa criativa, cara, a gente tem ideias para solucionar várias coisas. Eu, por exemplo, criei meu primeiro produto digital na área de música. E, geralmente, qual que é a ideia que a gente tem quando a gente é criativo? A gente vai fazer um produto que resolve várias dificuldades. Aqui eu não estou falando de dificuldades diferentes, tá? Mas eu estou falando de um produto que resolve várias dificuldades do mesmo público. Então, o que você pensa? Sou fotógrafo e quero falar com outros fotógrafos. Eu vou criar um produto que resolva todas as dificuldades do fotógrafo. Afinal, eu tenho uma carreira legal, velho. Eu consigo fazer grana com as minhas fotografias e tal. Eu tenho, sei lá, uma técnica muito boa de fotografia. Enfim, vou te dar o meu exemplo. Comecei na música, criei meu primeiro curso, foi um curso de violão, chamava Violão Sem Fronteiras, lá em 2020. Aquele pequeno começo. Qual que foi a minha ideia? Entendo muito de violão, vou criar um produto que resolve várias dificuldades. Logo, o meu produto conversava com um cara que ia do 0 até o avançado. Então,
eu tinha um produto que ele resolvia literalmente, cara, tudo dentro do violão. E aí a minha ideia era, vou criar esse produto, vou botar tráfego, botar dinheiro em tráfego, fazer conteúdo, fazer a roda girar e vai vender. Funciona para todo mundo, porque não vai funcionar para mim. Resultado, cara, cerca de 4 meses, 5 meses sem fazer uma venda. Por quê? Aqui entra a questão. Um produto que resolve muitas dificuldades, cara, ele é um produto que acaba se tornando genérico. E na internet, a gente tem a certa ilusão de que, com quanto mais pessoas a gente falar, melhor. Só que isto é um lixo. Isto é a pior coisa que você pode fazer, cara. Quanto mais você é abrangente na sua comunicação, menos você tende a conversar com o seu público ideal. E aqui entra uma outra questão. Sempre tem players muito grandes que começaram antes de você, que tem muito mais resultado que você, que tem muito mais grana em anúncios para investir do que você, que estão aproveitando essa parte aqui. Ó. O cara que ele é gigantesco, vou dar um exemplo aqui do marketing digital. O Wendel Carvalho ele é um cara super genérico, ele fala com grandes massas. Ícaro de Carvalho é um cara super genérico. Esses caras eles podem falar com essas grandes massas, por quê? Porque eles ganham no volume, eles têm milhões para investir em tráfego. Os caras investem milhões em tráfego por mês. Você não está entendendo o nível de jogo deles. E aí o que acontece? Eles conseguem ter produtos que resolvem várias dores de um cliente. Só que nós que estamos começando e que, você quer viver bem do digital e quer realmente, cara, ter um negócio digital sustentável que cabe na sua rotina, você vai precisar fazer o quê? Nichar o seu público. Eu vou te dar exatamente o que aconteceu com o meu primeiro produto de violão. É isso aqui, ó, violão diferenciado. Cara, eu tô com a garganta inflamada, meio gripado. E aqui entra até uma violão sem fronteiras, na verdade, né? Foi o primeiro. Entra até uma coisa legal, cara. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, porque eu tô gripado. Tô ruim desde domingo. Não é uma gripe, na verdade, né? A garganta inflamada. Então eu dei febre, dei umas paradas. Eu tava pensando nisso ontem, cara. Ontem eu gravei alguns conteúdos, fiz uma consultoria na parte da tarde. Só que eu tava pensando, velho, há 6 anos atrás, por exemplo, quando eu tava trabalhando de carteira assinada, eu teria que ir pro meu emprego CLT e ficar lá o dia inteiro sofrendo com esse incômodo que eu tô, com a garganta inflamada, tendo febre de vez em quando, aquele corpo indisposto e tal. Hoje não, hoje eu posso trabalhar da minha casa. Se eu quiser ali depois do almoço descansar um pouco, eu posso. Por quê? Porque eu tenho um negócio digital sustentável, velho, que me permite controlar o meu tempo. Não quer dizer, velho, que você não precisa trabalhar. Eu estou aqui trabalhando mesmo, passando mal, mas se eu tivesse na CLT, eu ia ter que trabalhar passando mal e teria que sair de casa e aquela coisa toda. Mas é muito mais confortável, até nesse contexto, trabalhar em casa. Tá? Inclusive, eu tenho uma mentoria que, a princípio, é individual, onde eu te ajudo a estruturar esse seu negócio digital. O link está na descrição. Mas, enfim. Meu primeiro curso, cara, era o Violão Sem Fronteiras. Ele falava para a galera que ia do 0 ao avançado no violão. Do 0 ao avançado. O que aconteceu? Ficou meses sem vender, eu decidi focar em uma dor específica do meu público. Tocar sem cifras. Para quem toca violão vai entender isso aqui, para quem não toca não vai entender, mas é basicamente... Você já viu alguém tocando, quando você foi num barzinho, quando você foi no show, quando você foi na igreja, alguém tocando e está lá na frente da pessoa uma pasta com as músicas que ela tem que ficar olhando ali. Aquilo ali é interessante em alguns casos, mas para a maioria das pessoas não é interessante. O cara ele não quer ficar tocando, olhando ali um papel, ele quer tocar com liberdade, encarar a plateia, se divertir, fechar os olhos, se entregar na hora da música. E eu decidi criar um produto que resolvia, não criar um produto, né, mas focar minha comunicação agora
ao invés de ser do 0 ao avançado, focar ela aqui, ó, para o cara que queria tocar sem cifras. Esse era um tema que tinha no meu curso, que ia do 0 ao avançado. Aí o que eu fiz? O curso já estava gravado, cara. Eu peguei a parte que falava para quem estava começando do 0 e coloquei de bônus. E minha comunicação principal foi em ensinar o cara a tocar sem cifras. Não era mais uma comunicação para iniciante, para avançado e aquela coisa toda. Depois disso aqui, foi o meu primeiro produto que começou a vender, cara. O Violão Sem Fronteiras, ele fez cerca de 15 mil reais ali no primeiro ano de vendas. Eu aprendi a fazer o negócio girar. Depois eu tinha um produto de guitarra, depois eu já tinha entendido muito bem. Aqui a gente vem para a parte onde você começa a nichar, velho. Existem nichos e subnichos. Se você não entender isso aqui, não vai dar certo. Por quê? Porque as pessoas te falam assim, pô, só cria um produto da sua área de atuação e coloque isso aí para vender que vai dar certo. Não vai dar certo. A gente tem, por exemplo, um nicho que é guitarra. Dentro da guitarra, eu posso ter vários subnichos. Eu escolhi um subnicho que era guitarristas de igreja, velho. Olha só que loucura. E para esses guitarristas de igreja, ao invés de falar de tudo, eu resolvi falar só de acordes de guitarra. E eu criei um produto que resolvia essa dor específica. Foi o meu primeiro produto a bater 100 mil reais com um produto. Um produto de acordes de guitarra. Mas eu quero que você perceba a lógica. Ao invés de falar de guitarra no geral, para todo tipo de guitarrista, eu escolhi falar para guitarristas de igreja. E aí, dentro desses guitarristas de igreja, eu escolhi resolver uma dor específica desses caras. A gente vem, por exemplo, na questão de marketing digital. O que é mais fácil vender? Um curso de marketing digital do 0 ao avançado ou um curso de marketing digital para pessoas criativas que querem ter um negócio digital sustentável, onde elas consigam ali faturar 10, 15, 20 mil reais por mês com tranquilidade, vendendo o conhecimento que elas têm. O que é mais fácil? Eu ensinar marketing digital de forma vamos dizer assim, cara, mais abrangente, ou eu pegar de fato um público. Qual público que é? São pessoas que têm ali uma facilidade em criar, são pessoas criativas, mas são pessoas que têm dificuldade em vender. Era o meu caso. Pô, sou músico, sou um cara criativo. Eu tinha facilidade em criar as coisas, facilidade em criar conteúdo, em criar soluções. A minha dificuldade era o quê? Vender. Geralmente são coisas que são opostas, né? A criatividade é uma coisa, vendas é outra. Só que se você é criativo e não vende, seu negócio não flui. Então, é mais fácil você criar um produto que resolva a dificuldade do cara que é criativo e quer vender na internet do que você tentar pegar uma galera abrangente demais, tá? Então, aqui está o primeiro problema, ser genérico. Velho, se você tem um produto ruim, ninguém vai comprar. Então, o primeiro problema é ser genérico. Produto genérico. E aí, qual que é a solução? Eu acabei de te dar a solução aqui, velho. Você precisa nichar. Por exemplo, Daniel, eu sou, sei lá, cara, designer. E aí você quer falar para o designer no geral, velho. E aí aquela coisa toda. Primeira coisa, tá? Para você não ser genérico. Isso aqui é uma coisa que vai te ajudar muito. Entenda que você é seu nicho, antes de tudo. Vou colocar aqui, né? Primeiro erro para não ficar avacalhado. Você vai falar para designer. Aí vem. Pô, você é seu nicho. Como assim, Daniel? Antes de você escolher um nicho, vou falar de designer para página de vendas, vou falar de designer para, sei lá, thumbnail do YouTube, vou falar de designer, sei lá, para apresentações no mundo corporativo. Antes de você escolher um nicho dentro da sua área de atuação, você tem que pensar o seguinte, você é seu nicho. O que é essa ideia de você é seu nicho, velho? Isso aqui muda a sua visão sobre tudo. Você tem uma habilidade ou várias habilidades, tá? É um conjunto de habilidades.
você tem as suas experiências. Aqui são as suas experiências de vida mesmo, na sua área de atuação. Quando, cara, você une essas duas coisas, você cria o seu próprio nicho, as suas habilidades com as suas experiências. Então, se você é designer, se você tentar escolher, eu vi que eu sou designer, mas eu vi que falar sobre página de vendas dá dinheiro. E você nunca falou sobre página de vendas, você nunca focou nessa área. Se você ir tentar por esse rumo só porque dá dinheiro, você vai se ferrar, cara. Por quê? Porque tem pessoas com muita autoridade falando disso, e verdade. Aí chega você, sem autoridade, começando a falar de um assunto que você quer falar só porque você viu que dá dinheiro. Não vai dar certo. O que você precisa fazer? Você precisa, por exemplo, eu sou um designer que foquei a vida toda em, sei lá, carrosséis no Instagram e consigo vender pra caramba por conta dos carrosséis. E aí você vai focar nessa questão. Pô, aquilo que você passou e conseguiu resolver. Por exemplo, eu consigo fazer muito bem carrosséis de Instagram. E aí você vem e foca o seu produto e a sua comunicação em carrosséis de Instagram. Isso aqui é só um exemplo bem chulo, porque eu não sou designer, tá? Vou te dar meu exemplo como músico. Como músico, habilidades que eu tinha. Pô, eu sabia tocar guitarra, improvisar muito bem, fazer acordes diferenciados. Experiências. Eu percebia que no meu contexto, eu tocava na igreja, ainda toco na igreja, tenho bandas e tal, já participei de gravações, aquela coisa, todo o contexto geral de um músico. Só que eu percebia que a galera que tocava na igreja tinha muita dificuldade em tocar guitarra, porque o cara tinha aprendido a tocar guitarra como se fosse violão. E eu também tinha passado por isso no começo. Logo eu criei um produto que estava dentro do meu contexto, uma habilidade que eu tinha, tocar guitarra. Em várias habilidades dentro dessa habilidade geral. Então eu sabia várias coisas e eu percebi que acordes para guitarra era uma dificuldade que a galera tinha. Estava dentro do meu contexto, eu já tinha passado por essa dificuldade e eu sei resolver. Criei um produto que resolvia, cara, de forma muito fácil, tá? E aqui a gente já pega um gancho para o segundo erro do seu produto não vender. Se você está começando e você tem um produto complexo, cara, vai dar errado. O que seria um produto complexo? É um produto onde você tenta ensinar tudo para o cara. Por que vai dar errado? Porque o produto complexo é ruim? Não. Só que você tem que entender o comportamento do usuário. Hoje em dia, as pessoas elas estão de saco cheio de produto cansativo, velho. As pessoas elas estão de saco cheio daqueles produtos com 200 aulas. Você viu na Black Fraud, né, que aconteceu aí dos gurus, aquela guerra toda, que saiu vídeo pra caramba no mês passado, e os caras juntando cursos de várias áreas diferentes, a galera comprava lá, velho, mais de 1.000 aulas. Quem que vai assistir mais de 1.000 aulas? Então saiu até muitos vídeos falando que o mercado digital acabou por conta disso, porque os gurus, né, estavam em desespero lá e tal. E aquilo ali foi um atestado de óbito do mercado digital. Eu não acho que foi o atestado de óbito. Eu acho que foi o fim de uma era de picaretagem, velho. O fim de uma era onde se vendia promessas milagrosas, né, promessas fáceis. Eu nunca disse que é fácil, eu nunca disse que as coisas acontecem do dia para a noite. Eu digo que é possível. Se você tem coragem de entrar pro mercado, é só colocar a cara a tapa e começar a fazer, velho. Mas, enfim, um produto complexo, ele é um produto que o cliente ele olha de fora e ele vai já parar e pensar, pô, velho, mas eu vou ter que estudar tantas horas por dia, eu vou ter que assistir tantas aulas, eu vou ter que aplicar tanta coisa que não vai valer a pena. Você tem que entender que as pessoas são meio preguiçosas. E a questão é, você vai criar produto para preguiçoso? Eu não estou falando isso. Só que existe uma coisa que é muito
importante. Quando você é complexo, você demora muito para vender. Qual que é a solução para isso aqui? Você pode ter um produto mais complexo. Só que esse produto mais complexo, cara, ele tem que ser um produto completo, onde tem mais acompanhamento. Então, aqui eu recomendo, por exemplo, um produto que tenha um conteúdo, mais acompanhamento. Acompanhamento como, cara? Uma comunidade, um acompanhamento individual, aulas ao vivo ali, quinzenal e tal, alguma coisa desse tipo. Só que quando você quer começar a vender rápido no digital, a ideia principal aqui é você ter um produto que é o produto mágico, que é o produto de solução única. O que é esse produto de solução única? A gente pega o gancho aqui no primeiro erro, cara. Ao invés de tentar resolver tudo, você resolve uma única dor do seu cliente. Ah, Daniel, mas eu tenho um curso, cara, que fala de uma única dor do meu cliente, não vende. Você está falando, então, do problema errado, cara. Qual que é o problema perfeito para você falar da sua audiência? É o problema que, cara, pegue isso aqui, que isso aqui pode mudar o seu jogo, tá? É o problema que, para você entregar isso, te dá menos trabalho possível, e para o cliente ter o resultado, ele vai ter o mínimo de trabalho possível. Como assim, Daniel? Se eu vendo lá, por exemplo, o cara não sabe fazer uma construção de uma página de vendas. Isso aqui acontece, por exemplo, na minha mentoria. A galera chega e não sabe construir uma página de vendas. E aí lá dentro a gente faz todo o processo de copy. Eu faço com o cara todo o processo de escrita do projeto dele. Aí chega na parte que é difícil pra caramba, que é a parte de construção da página de vendas. Ele tem lá um template, que ele literalmente baixa o arquivo, copia e cola e só edita da forma dele. Se o seu público, por exemplo, tem dificuldade em fazer uma página de vendas, e aí, além de ensinar o cara a escrever a página de vendas ali de forma persuasiva, de forma que venda, você dá para ele um template, poxa, isso é fácil para você gerar resultado na vida do cara e é fácil para o cara ter resultado. Então, se eu, por exemplo, eu quero vender um produto, páginas de venda, aprenda a fazer páginas de venda lá que convertem, que vendem de fato. Então, a página de vendas do cara tem que ser interessante no quesito conteúdo, do que tem, que eu acho mais importante do que o design, mas você pode também dar para o cara um template. Vou te dar o exemplo do meu produto que vendeu, o meu primeiro produto que bateu R$100.000. Era um produto de acordes de guitarra. Então, o cara me via fazendo os acordes, já pegava naquela aula e saía aplicando. Era uma aula e um resultado. Simples assim. Então, quando você cria esse produto, cara, de solução única, e você consegue muito bem escolher a solução, que é fácil para você gerar o resultado para o cara e é fácil para o cara ter o resultado, meu amigo, vai vender para caramba. Eu tinha um produto que eu vendia no tráfego pago que chamava Métricas 10K. Qual que era a solução única desse produto? Ensinar o cara a analisar as métricas lá no Facebook Ads para ele entender onde ele está errando, porque às vezes o cara criava uma campanha para vender no automático e não sabia se era o público que estava ruim, se era o criativo, se era a página de vendas e ficava cego. Qual que era a ideia desse produto? Ensinar o cara a analisar as métricas para que a partir das métricas ele consiga entender onde está o problema. Ele assistia o curso rápido, era 2 horas ali de curso, já aplicava aquilo ali e a solução era o cara aprender a analisar métricas e saber onde está o problema. Então ele já saía dali do curso com o problema resolvido. O problema de, agora eu sei onde estão os problemas das minhas campanhas. E aqui entra uma coisa, velho, que é o principal na minha opinião, tá? Se eu colocasse uma promessa agressiva, eu vou te dar o exemplo desse produto Métricas 10K. Se eu colocasse assim, sei lá, aprenda a fazer 10K a mais com análise de métricas, eu sei que eu venderia para caramba. Eu sei que eu venderia para caramba, velho. Mas velho, eu tenho uma parada comigo que é o seguinte,
Eu não gosto de prometer valor. Por quê? Porque isso é mentira. Eu não tenho controle sobre quanto a pessoa vai faturar com aquilo que eu ensino. Eu prefiro ganhar menos. Eu sei que eu vou ganhar menos por conta disso, por não prometer, na verdade, valores, mas por prometer entregar para o cara o conhecimento, que é o que deveria ser feito. Eu sei que eu vou ganhar menos por conta disso, mas eu vou dormir mais tranquilo. Então, quando você for criar a parte de promessa do seu produto, de fazer a apresentação, coloque ali provas reais, tá? No meu produto de guitarra, por exemplo, eu falava que em 7 dias o cara ia transformar a forma de tocar. Ia parar de tocar guitarra como violão e ia tocar guitarra como guitarra. E era verdade. Por quê? Porque era um produto simples. Eu não estava falando para o cara que estava começando do zero. Era o cara que já tocava e queria só modificar a forma. Então, o cara bastava assistir uma aula e colocar aquilo em prática que ele já estava tocando diferente. Aqui está a questão. O produto Métricas 10K, a mesma coisa. Em 7 dias o cara já estava com essa questão resolvida. Por quê? O cara aprendia a colocar as métricas ali no gerenciador de anúncios e tal, assistia a aula e falava, pô, velho, então quando o CTR está baixo, pode ser por causa disso, disso, disso. Já entendi, agora eu consigo resolver as minhas dificuldades. Era 7 dias para o cara conseguir metrificar ali e entender onde estão os problemas na estrutura dele. Então, quando você for fazer a parte de copy do seu projeto, cara, coloque coisas realistas, tá? Não coloque coisas fora da realidade só para vender mais. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Então, o segundo erro é você ser complexo demais. Então, ó, vamos recapitular aqui. Primeiro erro. Ser genérico. Segundo erro, ser complexo. Você precisa ter um produto de solução única. Tá ok? E qual que pode ser o terceiro erro que você está cometendo? O terceiro erro que você está cometendo, cara, pode ser que você... Cara, eu esqueci o terceiro erro. Eu tava com ele aqui na cabeça agora, eu não anotei. Mas eu tava na cabeça, mano. Eu vou lembrar. Cara, tá gripado e fazer conteúdo é foda. Eu tive que dar uma pausa pra lembrar, mano. Tá vendo? Você sabe que quando a gente tá gripado, o raciocínio é mais lento, né, velho? O terceiro erro é você ter uma comunicação voltada para os entregáveis. O que são os entregáveis? É tudo que tem dentro do seu produto, cara. E aqui entra... Eu vou colocar aqui melhor, velho. Colocar oferta fraca. Eita, diacho. Oferta fraca. O que é uma oferta fraca? É uma oferta que ela é baseada em entregáveis. O que são entregáveis? O que tem? Ah, o meu curso, cara, ele tem isso. Meu curso de design, ele te ensina a... Cara, meu nariz está bem ruim. Ele te ensina a dominar a questão lá da roda das cores, para você saber as combinações de cores e tal. Ele te ensina a fazer os posts perfeitos lá para o Instagram e tal, posts com as cores que combinam e tal, as cores da sua marca. Você vai ter lá uma planilha com isso, isso e isso. Meu amigo, os entregáveis, eles são importantes, mas só para reforçar a oferta. A sua oferta, ela tem que ser baseada em benefícios, cara. O que é os benefícios? É como melhora a vida. Então,
O erro de muita gente, velho, tá em criar uma promessa genérica demais. Vou te dar o exemplo do meu produto, o Métricas 10K. Hoje eu não vendo mais ele. Isso foi no comecinho de 2024. E o tráfego mudou bastante desde então. E eu tenho que até atualizar. Mas vamos lá, vou te dar um exemplo, cara, prático aqui. Ó. O Métricas 10K. É o M10K aqui, ó. O que seria os entregáveis do Métricas 10K? Ó. Configurar métricas personalizadas. Teria aulas em vídeo. Aulas em vídeo. O que mais que ele teria aqui, cara? Análises de campanhas reais e suporte no grupo de alunos. Esses são os entregáveis. Quais que seriam, velho, os benefícios? Parar de perder dinheiro. O cara que aprende a analisar métricas, ele para de perder dinheiro. Por quê? Porque ele não vai gastar mais dinheiro esperando o Facebook otimizar, sendo que, às vezes, ele sabe qual é o ponto da estrutura dele que está ruim. Qual que é o segundo benefício? Tomar decisões sem contar com a sorte. O cara, ele não vai ficar pensando, pô, eu vou subir as criativas aqui, vou ficar... Cara, nossa, velho. Apertou aqui, viu? Essa questão da gripe, velho, mas tá tenso. Ó, o cara... Terminei esse vídeo aqui rápido. Ele não vai tomar decisões baseada na sorte. Esse é um outro benefício. Qual que é o outro benefício? Ele vai poder escalar com mais tranquilidade. Por quê? Porque se ele sabe das métricas, ele vai entender ali os padrões e tudo mais. E qual que é o benefício, cara, geral disso aqui na vida do cara? Que é o principal. Ele vai ter mais dinheiro. Quanto mais de dinheiro? Eu não gosto de pensar dessa forma. Mas se o cara aplicar o Métricas 10K na vida dele, é um produto de solução única, cara, em pouco tempo ele está conseguindo isso aqui. Ó. Ele para de perder dinheiro, começa a tomar decisões baseadas sem contar com a sorte, né? Ele sabe o que fazer. Ele pode agora escalar com mais tranquilidade, então ele não fica com medo de colocar dinheiro e perder, porque já sabe, né? Ele vai ter um pouco mais vai ter mais dinheiro, porque ele vai saber fazer as coisas certas e vai vender mais, e também ele vai ter mais previsibilidade. Porque quando o cara começa a analisar as métricas, ele consegue entender ali os padrões e ver quando vende mais, quando vende menos, quando que ele deve investir mais, quando ele deve investir menos. Isso gera previsibilidade. Percebe que se eu coloco isso aqui não vai ser uma aula de criação de ofertas, tá? Uma aula de criação de ofertas boa teria o tempo que essa aula aqui está tendo. Mas, enfim, se você cria uma oferta, cara, baseada só nisso aqui, se a sua comunicação é baseada só nisso aqui, vai ser fraco. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam, para elas comprarem algo, elas precisam entender assim, beleza, velho, o conteúdo do Daniel é até legal, eu curto pra caramba ver ele lá no YouTube, mas como que o que ele ensina vai transformar minha vida de alguma forma? As pessoas, elas tomam decisões, cara, baseadas no lado emocional e justificam pelo lado racional. O cara compra o Métricas 10K pensando assim, pô, tô cansado de perder dinheiro, velho. Todo dia eu testo campanha nova e tal e não sei o que está acontecendo. E aí, às vezes, eu crio uma coisa legal aqui e fico testando criativos, testando público a esmo, sem saber se vai dar certo. E aí eu não consigo escalar e tal.
e eu não tenho dinheiro, não tenho previsibilidade. Aí ele vê o produto e vê a minha comunicação falando disso, das dores dele, e do que ele quer, dos desejos dele, ele compra. Só que depois ele vai justificar, pô, beleza, o produto do Daniel vai me ajudar a configurar as métricas personalizadas, eu vou ter aulas em vídeo, vou ter campanhas de análises reais aí de produtos que venderam mais de 100 mil reais e suporte no grupo de alunos. Pô, maravilha. Mas tudo isso, ele só comprou tudo isso porque ele quer parar de perder dinheiro e ter mais previsibilidade. Ponto. Então, aqui que está a questão, velho. Aqui que está o ponto de virada. Se você entender essas 3 coisas, parar de ser genérico no seu produto e na sua comunicação. Não criar produtos complexos para vender logo de cara, tá? Você pode ter produtos complexos, produtos mais completos, que tenham muitas aulas, mas isso precisa ser uma parada que você constrói depois de já ter uma base sólida de clientes. Tá? Que isso é um produto que você vai vender mais caro, velho. Um produto de R$1.500, R$2.000, R$1.000 e tal. Mas para primeiro produto, mesmo que seja um produto mais caro, não estou dizendo que só porque seja assim tem que ser um produto barato, produto de solução única. A melhor coisa que você vai fazer, vai vender rápido. E terceiro, você precisa melhorar a sua oferta com base nos benefícios. Tá, ok? Os entregáveis são importantes, tá? Mas você precisa ter também os benefícios ali na sua oferta, na sua apresentação do produto, tá? Cara, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E deixa eu te fazer um convite. Pô, tudo que você está vendo aqui, você vai... Cara, você não precisa. Se eu te falar assim, ó, só na minha mentoria é que você vai conseguir resolver as coisas, eu estou mentindo. Você vai encontrar tudo isso no ChatGPT, você vai encontrar tudo isso no YouTube, só que você vai demorar muito mais batendo cabeça. Talvez você está batendo cabeça já há algum tempo. Com um direcionamento é muito mais fácil, é muito mais rápido. E, cara, se você quiser um direcionamento para alguém que vai fazer com você toda a estrutura ali do seu produto e tal, até você colocar isso aí no ar, poxa, eu posso te ajudar a criar um negócio digital sustentável, tá? Minha mentoria individual está com vagas abertas, o link está aqui na descrição, é só você preencher o formulário. Eu vou analisar todas as respostas ali e vou te mandar uma mensagem caso você seja o perfil de cliente que a gente costuma atender por aqui. No mais, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.